Santos, hoje, 13 de dezembro, é considerado aí o Dia do Cego, que foi criado em 1961 e tem como objetivo diminuir a discriminação e aumentar a integração dos deficientes visuais. A deficiência visual pode ser definida como a perda total ou apenas parcial da visão. Esse problema, que pode ser congênito ou adquirido, representa para muitos uma grande limitação. Entretanto, diversas técnicas de aprendizagem e de inserção no mercado de trabalho permitiram que a deficiência visual se tornasse apenas um pequeno detalhe diante da capacidade de seus portadores. Com a finalidade principal de diminuir o preconceito e a discriminação, foi criado o Dia do Cego, que é celebrado em 13 de dezembro. Esta data foi instituída em julho de 1961 pelo presidente Jânio Quadros através do Decreto 51.045 e marcou um importante passo para a diminuição dos preconceitos que rondam os portadores de deficiência visual. A deficiência visual pode ser classificada como cegueira ou baixa visão, e quando falamos em cegueira, referimos-nos a uma pessoa que não possui capacidade de enxergar ou possui esse sentido bastante limitado com percepção mínima de luz. As pessoas cegas não conseguem visualizar nenhum material, sendo necessário, portanto, o uso de outros sentidos. A leitura e escrita, por exemplo, é feita através do sistema Braille, que permite a identificação de códigos pelo tato. Estima-se que existam 6,5 milhões de pessoas com deficiência visual, sendo que a maioria possui baixa visão. Entre os cegos, os motivos principais para tal problema são doenças como catarata, glaucoma e retinopatia diabética. Portadores de doença como miopia, astigmatismo e hipermetropia não são considerados deficientes visuais. Como entender estas deficiências, como a cegueira, à luz do Espiritismo, Elaine? Cláudio, à medida que você lia a matéria, me passou os seguintes pensamentos, né? Primeiro que aquela passagem do Evangelho, né, onde Jesus fala que o pior cego é aquele que não quer ver. Sim. Né? E o quanto que é relativa e transitória essa nossa existência. Então, pensando nos irmãos deficientes, né? O quanto é efêmera essa nossa existência. À medida que a gente vai ficando mais velho, vai passando os anos, a gente percebe como a vida anda rápido, né? Então, a gente estar encarnado com uma deficiência, né, antes de ser um castigo ou um problema, é uma bênção, né? Para que o espírito possa alcançar aquele aperfeiçoamento que é necessário para ele, né? Questão da escolha das provas, que acredito que o Edson vai discorrer um pouco sobre isso, né, Edson? Então, acho que a primeira coisa que a gente como espírita pensa quando convive com um irmão deficiente é o quanto esse irmão é corajoso, né? De estar passando por uma prova, né? Num país, num planeta que a gente vive, onde tantos os valores são tão questionados, os valores morais, né? E quantas dificuldades hoje eu acredito que um deficiente visual enfrente para poder existir e interagir, né, com todas essas questões aí, embora a tecnologia está ajudando muito esses irmãos, mas antes de mais nada é conseguir realmente enxergar com os olhos da alma e do espírito e não do corpo, que é uma condição transitória, né, e tão rápida. Então, hoje, quando eu olho para trás, olhando a minha vida, como tá passando rápido, o que é você passar uma existência numa provação dessa, numa escolha de prova dessa, se você está tendo uma excelente oportunidade de se aprimorar como espírito e desenvolver tantas habilidades e tantos sentidos, né, para o seu progresso. Então, esse é o meu primeiro pensamento. E aí, Edson? Então, Elaine foi fantástica. A palavra que ela usou aí, coragem, é pouco entendida, viu, Cláudio? Porque a gente vem falando muito aqui no programa sobre essa questão da gente não se entender como espíritos. Até nós mesmos, espíritas, temos dificuldade, né? Já falamos sobre isso. Então, quando você pensa que um espírito, ele decide
Escolha das provas, né? Questões 258 até 273 do Livro dos Espíritos. Quando você, lá no plano espiritual, decide encarnar, como a mesma Elaine já colocou, num planeta conturbado, complicado, em fase de aprendizado, que é o nosso, numa situação desta, de deficiência, olha, é uma coragem e é uma determinação que poucos teriam. O espírito escolhe passar por Escolhe, isso? segundo as questões que estão lá, ó, são da 258 até 273, eu não fiz a conta, mas inúmeras perguntas que o Kardec faz sobre essa questão. Porque o espírito escolhe aquilo que é necessário para ele como espírito. Então, quando você pega uma situação dessa, da pessoa não enxergar as questões materiais, né? Ela vive mais num outros sentidos, como você mesmo leu aí na matéria, ela está desenvolvendo outras faculdades que nós que temos visões talvez não tenhamos condições de desenvolver, entende? Entendi. A gente se distrai demais com o mundo, né? E hoje em dia, inclusive, as pessoas ficam olhando coisas tenebrosas, né? Perdendo tempo com coisas absurdas, que eu não sei se seria interessante, de repente, não enxergar mesmo, você entendeu? Do jeito que são as coisas hoje em dia. Porque você perde um baita tempo da sua vida assistindo programas, né? Que trazem coisas ruins, programas de notícias sensacionalistas, coisas que não contribuem de forma positiva. Poderia estar focando Poderia estar melhor. focando em outra coisa. Eu sempre pensei sobre isso, Cláudio, principalmente quando eu viajo, né, de avião, por exemplo, que você está ali, está aquele silêncio, né? De repente você fecha o olho, distrai um pouquinho assim, e você percebe que você capta sons, né? Que até então você, de olho aberto, você estava distraído, você não percebia. O quanto que a nossa audição amplia quando você está com o olho fechado. Então eu fico imaginando porque a gente não tem essa condição, tá certo? A pessoa que tem essa deficiência, o quanto que ela capta de energias, de coisas que você não se distrai quando você está com o olho são, né? Quando você está enxergando as coisas, tá certo? Então, de novo, escolher é uma determinação. Aliás, Cláudio, as pessoas falam tanto em livre-arbítrio, né? O grande momento que nós exercitamos como espíritos nosso livre-arbítrio é lá. É antes de encarnar. Ali sim você vai tomar grandes decisões, você vai fazer grandes, perspectivas, né? Para o seu encarne e por aí afora. Eu vou me permitir falar de um livro que não é espírita, para reforçar isso que eu estou dizendo, tá? Que você me perguntou, mas o espírito escolhe? Quer dizer, na doutrina espírita está lá, a escolha das provas, tá certo? Eu já falei aqui as questões. Porém, existe um livro de uma médica americana chamada Ellie Wambach, Pesquisando Vidas Passadas. Através de terapias, ela levou mais de 1.000 e tantos pacientes, né, a 20 vidas diferentes cada um. E a conclusão que ela chega é muito interessante, além de outras coisas maravilhosas que tem. A conclusão que ela chega é que para aqueles pacientes, por exemplo, morrer não era ruim, porque fazia parte de um processo, né? O problema era ter de voltar. Olha só. Então veja, é uma médica americana confirmando através de mais de 20.000 regressões que decidir voltar para o espírito não era tão simples quanto morrer, como voltar para o plano espiritual, entendeu? Que aqui fica mais restrito, né? Não, e aqui você não tem alternativa. Chegou o momento, chegou. Agora lá, você já está ambientado, você já está, vamos assim dizer, convivendo, né, na sua realidade espiritual, e agora você vai partir para uma incógnita, que é um novo reencarne. Às vezes trocando de corpo, trocando de corpo com certeza, mas trocando de sexo, trocando de condição social, de raça, de repente assumindo uma deficiência que é importante para o seu espírito. Então, nós, como espíritas, teríamos que olhar as pessoas deficientes com menos preconceito. E com um olhar admiração. mais... Isso, com um olhar de admiração, com um olhar de falar, puxa, olha só que missão que essa pessoa se determinou, né? E o que ela está fazendo para o seu crescimento espiritual. A gente tem que inverter a lógica para olhar isso, entende?
é que para nós é difícil compreender. Difícil. Teria que realmente entender a doutrina de uma forma um pouco mais profunda, e não nessa superficialidade que a gente fica. O Edson, você vê, né? Você falou, ela não é uma autora espírita, mas no próprio livro dos Espíritos, nesse capítulo que fala da escolha das provas, quando fala, acho que da parte do desencarne, ele faz essa analogia, né? O nascer, você desencarnar é como se você tivesse mesmo processo do nascimento, só que muito mais doloroso o nascimento do que o próprio desencarne, porque quando você reencarna, você está vindo para a batalha, né? Para o enfrentamento, para as provas, né? E muitas vezes, em meio de pessoas que não são aquelas pessoas que são tão afinizadas com você, é muito mais sofrido, para o espírito a reencarnar do que a volta, porque na volta ele sabe o que o espera, e quando ele encarna, não, né? Como é que você vê essa questão, Douglas? Da deficiência? Eu tive uma experiência nos últimos anos que vai de encontro ao que vocês estão falando. O meu pai faleceu desencarnou há cerca de 15 dias. E ele passou quase 17 anos, a frase certa é no fundo da cama. Ele teve um AVC e ficou completamente independente, não falava, não mexia, tinha certo entendimento da realidade, mas às vezes ele estava fora do ar. E foi muito sofrido para nós, como família, cuidar dele e ver o sofrimento dele, né? E a gente ser muito limitado ao que podia fazer naquela aprovação de todos nós, né? Mas principalmente dele, preso no fundo da cama. E a doutrina me ajudou a entender muito o que estava acontecendo aos meus olhos. O meu pai, dando um pequeno testemunho aqui rápido, o meu pai foi uma pessoa muito boa, ajudou muita gente, mas também era uma pessoa muito orgulhosa e com comportamento suicida, de fumar e beber, etc. E ele tinha um aneurisma conhecido dele, ele não falou pra gente, e ele precisava operar, e a opção dele foi não operar, porque ele achava que ele ia morrer quando rompesse. E rompeu um dia 21 de maio de 2002. Só que aconteceu que ele não esperava, ele ficou no fundo da cama. E ele teve que ser cuidado por outras pessoas, uma pessoa que era orgulhosa teve que ser amparado completamente por outras pessoas, e cumprir, eu entendo, no mérito que ele tinha, ele pôde continuar o tempo que ele tinha aqui e não entrar no plano espiritual como suicida, né? Então ele teve essa experiência, essa prova, esse aprendizado muito grande, e todos nós também, né? E no começo eu fiquei muito desesperado, mas com o passar dos anos eu fui entendendo a luz da doutrina, e quando ele desencarnou eu estava tão tranquilo assim que eu não conseguia, é claro que você chora, etc, mas você tem uma paz muito grande, porque eu sabia o que estava acontecendo, tinha um entendimento diferente do que a maioria ali tinha. Legal esse depoimento do Douglas. A gente vai para o intervalo e na sequência vamos continuar este assunto e também falar do trabalho aí da banda Alma Sonora, que você pode ir ligando aí para concorrer no final do Manhã Boa Nova a um CD. Até já.